paz do Senhor Jesus, o meu nome é Kathleen e esse canal é pra Jesus. No vídeo de hoje eu quero compartilhar aí com vocês 8 dicas para você ler a Bíblia de uma forma prática. Vários inscritos aqui do canal me mandam, me pedindo, me ajuda a aprender a ler a Bíblia, me ajuda a gostar de ler a Bíblia, preciso de incentivos para ler a Bíblia e tantas outras coisas mais. Então eu acho que a gente tem que ler a Bíblia de uma forma prática, de uma forma que ela vai se incluir no nosso dia a dia como hábito. E eu quero trazer algumas dicas nesse vídeo aqui para vocês. Tem vários vídeos aqui no canal sobre leitura da palavra de Deus. Vou deixar aqui nas tags para você conferir. Tem plano de leitura, tem como eu leio a Bíblia, tem vários outros vídeos aqui. Mas esse eu quero falar de coisas práticas, coisas que você vai aplicar no seu dia a dia e que vai te ajudar aí a ler a palavra de Deus com mais eficiência, tá bom? A primeira dica prática, pessoal, que eu quero dar para você que quer começar a ler a palavra de Deus ou que quer ter o hábito dessa leitura é ter um horário fixo. Estabeleça um horário para que você leia a palavra de Deus. O que eu tenho feito? Eu tenho uma rotina de trabalho bem pesada, assim, eu trabalho 12 horas praticamente e eu trabalho longe de casa, né? Então eu não posso vir para minha casa no meu intervalo de trabalho. Então o que eu faço? Eu me organizo para fazer essas leituras nos meus intervalos lá no trabalho, né? Sim, a gente tem que tirar um tempo para alimentação e outras coisas, mas reserve um tempo para você se dedicar à palavra de Deus. Eu me organizo assim, porque eu sei que aquele tempo eu vou ter para mim, então eu organizo assim, nos meus intervalos, durante a semana de trabalho, eu uso para ler a palavra de Deus. E na minha casa, né, quando eu tô em casa, eu costumo ler pela manhã, que eu gosto bastante de ler a palavra de Deus pela manhã. É um hábito, assim, eu gosto muito, né, de fazer essa leitura pela manhã. Então, estabeleça aí você um horário dentro da sua rotina que você possa. Daí você se questiona e diz assim, mas eu não tenho um horário. Você tem sim, porque você tem horário para mexer no celular, você tem horário para fazer hobbies, você tem horário para tantas coisas. Então, priorize a palavra de Deus dentro da sua rotina. Sei que, assim como eu, muitas pessoas têm uma rotina bem apertada, né? Tem a sua família, tem a sua casa, tem as suas demandas da igreja também. Mas tire um horário, né? Nem que seja 15 minutos, tá? Porque em 15 minutos você consegue, sim, fazer uma leitura da palavra de Deus de qualidade, tá? Eu acho que menos que isso é ruim, tá, pessoal? Então é uma dica minha, pessoal, eu acho ruim. Então tem que ser de 15 minutos, tem que ser acima de 15 minutos, tá? É a minha percepção, tá? Mas crie isso como hábito. No momento em que você coloca a leitura da palavra de Deus como hábito na sua vida, como parte do seu dia, você vai ver que vai se encaixando e você vai se sentir melhor, tá? Porque ela é o nosso alimento espiritual e ela não pode faltar nos nossos dias, tá? Segunda dica, pessoal, prática que eu quero dar pra você. Tenha um ambiente de qualidade, tenha um ambiente adequado. Não dá pra ler a palavra de Deus num lugar onde só tem tumulto, barulho, distrações e etc. Não dá. Você tem que ter um ambiente que você consiga se conectar com Deus. Eu e uma amiga, a gente costuma ler a palavra de Deus, né, numa pracinha que tem próximo ao nosso trabalho. Por quê? Porque lá em meio à natureza, geralmente não tem muitas pessoas, então é um lugar de qualidade pra gente ler. Quando eu estou na minha casa, eu gosto de ler no meu quarto, eu gosto de estar no meu quarto, né, ali no meu aconchego e ler a palavra de Deus, tá? E cada pessoa tem o seu lugar preferido para ler, né? Então, escolha esse lugar adequado, esse ambiente prazeroso para a leitura e use esse ambiente para você ler a palavra de Deus, que aí você vai mergulhar na palavra, você não vai simplesmente só ler, tá? Número 3, peça ajuda ao Espírito Santo. Muitas pessoas me falam e me questionam, eu não entendo a Bíblia, eu não consigo compreender. Ou a pessoa está usando a tradução, não está usando a tradução adequada para ela, né? Porque a Bíblia tem várias traduções e sempre a gente vai encontrar uma que a gente vai se identificar, né? Então você tem que cuidar qual a tradução da Bíblia você está usando. E segundo, você tem que pedir orientação ao Espírito Santo. A Bíblia, eu sempre digo que não é um livro simplesmente para você ler. Não, você tem que meditar. Então você precisa, né, do autor, da essência daquele livro com você. E nós temos esse privilégio, né, de poder ter essa essência ao nosso lado durante a leitura.
que é o Espírito Santo. Então convide o Espírito Santo para ler a palavra de Deus com você, para instruir você nessa leitura e que você possa então mergulhar mais e mais profundamente nas Escrituras, amém? A quinta dica prática que eu quero dar é identificar o contexto, tá? Você, por exemplo, está lendo uma passagem lá em Reis sobre um grande conflito, sobre uma grande guerra, tá? E aí você sai daquele contexto de guerra e você vai lá para Salmos, por exemplo, que é um contexto de adoração, de louvor. Você vai se perder um pouco, tá? Então, qual é a dica que eu dou? Entre naquele contexto e siga aquele contexto. O que eu faço nas minhas leituras? Eu geralmente leio a Bíblia Sagrada por livros. Então, mesmo que eu esteja lendo de forma esporádica, eu procuro um livro. Esse agora me deu vontade de eu ler Salmos. Então, eu vou ler só Salmos e vou entrar dentro daquele contexto. Aí, depois, numa outra leitura que eu for fazer, agora eu quero ler Samuel. Então, eu vou entrar no contexto de 1ª, 2ª Samuel e vou meditar ali. Então, se identifique dentro do contexto da história. Não faça uma mistura de assuntos que você não vai absorver tanto quanto se você dividisse por conceitos, né? Por situações, por momentos. Eu gosto muito de entrar na história que eu estou lendo da Palavra de Deus. Então, se eu ler muitas coisas aleatórias que não fazem sentido naquele contexto, eu vou me perder um pouco. Não que a Bíblia, né, pessoal, esteja desconexa. Não, ela é totalmente conectada e tudo tem a ver com tudo. Mas, assim, procure ler dentro daquele contexto tudo que aconteceu. E aí depois passe para um outro, tá? Porque fica mais fácil de você ter a compreensão do que você tá lendo, tá? A dica 6, pessoal, ela é super importante, tá? Eu acho que todo cristão ou toda pessoa, né, que queira ler a palavra de Deus, não só cristãos, é claro, tem que ter essa visão de aplicar a Bíblia na sua vida. A Bíblia, ela é um livro contemporâneo, é um livro extremamente atual, tá? Então, se você não aplicar ela no seu dia a dia, não vai fazer diferença nenhuma. Você lê ela 20 vezes, 30, 40, 50, enfim. Você precisa aplicar, você precisa entender aquela palavra e ver onde ela se aplica no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina, na sua vida familiar, na sua vida ministerial. E a Bíblia é muito prática. Se você começar a ler e mergulhar nela, você vai ver que tudo remete aos nossos dias. Tudo remete à nossa vida, tudo remete ao nosso contexto social. Então, aplique. O que eu faço, pessoal, geralmente, quando eu tô lendo a palavra de Deus e eu vejo contextos da atualidade? Eu grifo ali e eu escrevo filhos, eu escrevo casamento, eu escrevo trabalho, eu escrevo saúde, eu escrevo qual o tópico, né, atual que aquela palavra vai servir para mim. Então faça isso, tenha um esquema em que você possa aplicar a leitura que você fez, a escritura que você meditou na sua vida atual, naquilo que você está vivendo no momento, naquilo que você precisa entregar, né, digamos assim, diante de Deus, tá? Que isso vai ajudar muito você na sua leitura com a palavra de Deus, você vai se conectar mais com a palavra e toda vez que você tiver uma necessidade, você vai correr para a Bíblia e isso é muito bom, tá? A 7ª dica que eu quero dar para vocês, pessoal, é garimpe informações e pesquise e pergunte. Quando eu entro num contexto da Bíblia em que eu não estou entendendo ou compreendendo a situação, eu corro para o meu pastor, eu corro para os meus pais, para pessoas que eu sei que têm uma visão diferente da Bíblia que eu tenho, né, que conseguem interpretar de outras maneiras, que tem o dom da revelação da palavra, que tem pessoas que têm, né, e isso é maravilhoso. Então eu vou a essas pessoas e eu pergunto, eu questiono, eu faço pesquisa também, faço online em dicionários cristãos, em bíblias de estudo, eu vou a fundo, eu não fico alimentando aquela dúvida, né? Porque a palavra de Deus, ela é um livro pra gente meditar. Então a gente tem que ir a fundo nos nossos questionamentos que a gente vai surgindo ao longo da leitura da palavra de Deus. E é maravilhoso você sentar com alguém, né, e conversar sobre a palavra de Deus. E aí você vê que abre o seu entendimento, você vê que aquilo que você estava pensando talvez é o que aquela pessoa também pense. E aí você vê o contexto histórico que você não viu. Tantas coisas interessantes, sabe, pessoal? Que é legal você fazer uma pesquisa, você se aprofundar
E não fazer isso só quando você vai ministrar ou quando você tem algum evento em que você precise realmente da pesquisa bíblica, mas faça isso nas suas leituras. Eu geralmente faço o seguinte, eu faço um grifo ali na minha Bíblia e coloco um ponto de interrogação, né, e escrevo ali quais os meus questionamentos no momento que surgiram, e aí eu vou atrás, né, daí eu vou pesquisar e eu vou tentar entender um pouco melhor aquele contexto. E a dica 8, né, pessoal, que não pode faltar, que é uma dica muito importante, é o orar, né? Você precisa ler a palavra de Deus baseada em oração. Você tem que orar porque é Deus falando conosco, é Deus nos ensinando, é Deus nos instruindo. A palavra de Deus foi o manual da vida que o Senhor deixou para nós, então ela é muito especial, ela é muito importante. E a gente tem que ter esse discernimento de saber que é Deus falando conosco. Então tem que ter uma relação de intimidade com o Senhor, porque ler por ler simplesmente não vai surtir efeito. Então a gente tem que ter essa relação de intimidade, de prazer, de mergulhar nas escrituras, né? Porque através da oração a gente cria laços de intimidade com Deus. Deus conhece as nossas necessidades mais a fundo, né? Ele é onisciente, onipresente, mas Ele quer que eu e você estabeleça uma relação de intimidade com Ele. Então ore toda vez que você for pregar a palavra de Deus, peça para o Senhor, Senhor, me ajuda, me instrui, me guia, Senhor, nesse estudo, nessa leitura, enfim, naquilo que você for fazer para o Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor vai honrar aí, né, a sua dedicação, o seu amor e o seu propósito com Ele. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que essas dicas práticas aí tenham ajudado você. Eu quero mandar um super beijo para os inscritos que pediram esse vídeo, tá, pessoal? Eu tenho anotado todos os pedidos de vídeo, tá, pessoal? Não me perdoem, assim, mas é que eu tô gravando aos poucos, são muitos pedidos, mas eu quero sim atender a todos, tá? Então eu quero devagarinho aí conseguir atender a todos os pedidos de vídeo que tem no meu Instagram, né? Lá no direct tem muitos pedidos de vídeo, aqui nos comentários também o pessoal coloca. Então eu vou atender aos pouquinhos aí o pedido de vocês, porque todos os assuntos são muito interessantes, são muito bons, e eu quero aos pouquinhos trazer aqui pro canal. Pode deixar que eu vou fazer com muito carinho esses vídeos, né? E alguns requerem um pouquinho de pesquisa, então eu demoro um pouquinho mais pra gravar, mas eu vou fazer sim com todo o meu coração pra vocês aqui do canal. Pessoal, eu tenho mais uma rede social, eu quero dividir aqui com vocês, que é o Kawaii. Lá eu tô dividindo alguns vídeos meus, então me segue lá no Kawaii, vou deixar o meu Kawaii aqui na tela pra você me seguir. Lá eu também tenho um código de convite, tá, pessoal? Vou deixar o meu código de convite aqui pra você me seguir no Kawaii. Digita o meu código lá, que você ajuda muito aqui o canal a crescer e a gente divulgar, né, a palavra de Deus, mais pessoas, para mais vidas, né, e alcançar muitas vidas em nome de Jesus, tá? Me ajuda lá no Kawaii, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe você e a sua casa. Não esqueça que Jesus te ama. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!